começar aqui a apresentação e a gente começa. Eu acho que vocês já estão sabendo, mas eu quero reforçar que hoje a aula vai acabar um pouquinho mais cedo, uns 10 minutinhos, 15 minutinhos mais cedo, porque vocês têm palestra depois. Tá? Tá. Tô aqui brigando com o meu computador. Mas ele já vai pegar. Hoje é aula de revisão, então a gente vai fazer uma revisão para fechar esse pacote aí até ligações químicas e começar em... A gente já iniciou a discussão de polaridade na última aula, aquela com os valores. Mas depois da aula de hoje a gente vai se aprofundar em polaridade e em interação forças intermoleculares. Na minha época era interação intermoleculares. Prefiro o nome atual, inclusive, mas legal também. Ctrl 5. Ctrl 5 e vai, decompara. Uma hora vai, gente. Um minutinho. Por isso que eu não gosto de tecnologia. Mentira, eu até gosto, mas quando eles param mesmo. Quando é para estressar, eles sabem. Eu sei. Complicada. Eu sei que não está funcionando, eu estou vendo. Se eu não conseguir projetar pelo computador, eu projeto pelo celular. Eu queria projetar pelo computador, que aí a gente não precisa ficar entrando e saindo toda hora, e é mais fácil de mexer. Mas meu computador... Tá em PDF? Não. Tá em quê? Tá em PowerPoint. Ah, Última vez que eu tentei abrir pelo computador, se não abrir, eu fechei e reiniciei aqui. Nossa, aqui em casa hoje tá branco. eu não sei se eu tenho PowerPoint no computador, mas se eu tiver, se você quiser, você pode me mandar e eu projeto. Tá. Eu tô querendo muito querer abrir aqui, mas tá difícil. Então, gente, quando o computador vai reiniciando, eu vou projetar por aqui mesmo, que aí a gente não perde tempo, porque hoje o tempo é coisa preciosa. Pronto, baixei aqui no celular. Cadê vocês de novo? Vou projetar por aqui, por enquanto. O computador foi na vida dele. Pronto. A aula de hoje vai começar com um meme que eu achei muito engraçado. Eu tô igual aqueles tiozões que vê um meme que todo mundo veja também. Então, vocês vão ver também. O meme fala assim, ó. Elemento químico não, gás nobre, estabilizado, melhor do que você. Alguém sabe de onde sai essa sátira? Por que esse trecho de meme tem graça? Vamos para mim, né? Que eu achei ótimo. Fiquei meia hora rindo desse negócio. Ambos são gases nobres, né? Mas a história, alguém conhece a história? Não. Por trás do meme? Por trás do meme. Ah, eu Não. conheço. Alguém conhece? Pode contar pra gente? Meio que estavam gravando, sei lá, aconteceu alguma coisa entre esses dois. Aí chamou esse cara de cidadão. Aí ela falou, cidadão não, engenheiro civil, algo do tipo. Muito bem. Melhor do que Eles você. estavam... Pode falar, desculpa. Melhor do que você, isso que ela falou, mais ou menos. É um meme que aconteceu, acho que no Rio, na reabertura dos bares. Um fiscal da Secretaria de Saúde foi pedir para eles pararem de se aglomerar, tirou um pouco da população de lá de dentro dos bares, porque tinha aglomeração, e essa senhora respondeu
ele estava falando com o esposo dela, chamando ele de cidadão, 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 e aí ela se estressou e falou assim, cidadão não, engenheiro civil, formado, melhor do que você. E, enfim, deu uma repercussão enorme. O fiscal da Secretaria de Saúde era doutor, ele era formado em medicina veterinária, tinha mestrado e doutorado, então ele era muito mais graduado que o engenheiro civil, obviamente. Mas química, e é por isso que tem essa sátira. Ficou muito famoso essa semana aí, para quem tem redes sociais. Eu ri horrores da sátira. Mas por que a gente está usando os gases nobres como essas pessoas teoricamente melhores do que outras? Porque eles são estabilizados com 8 elétrons. Caso o hélio tem 2. 8 elétrons aonde? Na última camada. Na última camada. Então, ó, a gente sempre fala que os gases nobres são melhores ou superiores, e de uma certa forma eles são nobres exatamente pelo fato de que eles têm 8 elétrons na última camada, com exceção ao hélio, que tem 2 elétrons, tá? Então, só lembrando, quais são os elementos, na tabela periódica, quais são os nomes das famílias? Nomes das famílias? É. Eu sei que tem metal a metal. Isso que eu tô dizendo? Ou o halogênio? Não, isso é nome de diferenciando. Isso tem nome das famílias. Ah, então halogênio. Família. Tem halogênio, calcogênio. E os outros é a família do nitrogênio, a família do carbono e a família do boro, né? Sim, faltam as primeiras famílias, 2 primeiras. Metais alcalinos e metais alcalinos terrosos. Sim, muito bem. Ó, vou passar aqui rapidinho. Aqui, ó. Então, a primeira família, metais alcalinos terrosos. A gente vai ter no meio, todos esses no meio são metais de transição entre a família 3 e a família do zinco. A gente tem metais de transição, tá? Depois a gente tem a família do boro, família do carbono, família do nitrogênio, tem um nome também, vocês lembram? Que a gente quase não usa mais? Não. Família dos pictagênicos. A gente quase não usa mais esse nome. Depois da família dos pictagênicos, a gente tem a família do... Qual que é o nome da família do oxigênio? Ah, é calcogênio. A do flúor? Halogênio. E a do hélio, que é gases nobres. Gás nobre. Eu adorei, diga-se de passagem. Acho que só eu. A piada é ótima, gente. Talvez eu tenha tido graça para mim, mas é muito boa. Então, vamos agora para exercícios, tá? E aí, a gente vai começar por esse, que é uma revisão bem legalzinha também. Qual é a forma molecular do composto formado e o tipo de ligação estabelecida quando os elementos X e Y se combinam? E aí ele nos dá o número atômico. Primeira coisa, o que eu faço para resolver essa questão? Qual a primeira coisa que eu tenho que saber sobre esses elementos para saber a ligação que eles vão fazer? Descobrir quais são os elementos. Depois que eu descubro quais são os elementos, qual é a parte importante desses elementos para a ligação química? Descobrir quantos faltam. Não, a família que. Esqueci a palavra que você acabou de dizer, mas se ele é metal alcalino, se ele é ametal, se ele é. O que ele é? Exatamente. E aí, quando eu descubro qual é a família, eu consigo descobrir quantos elétrons ele tem aonde? Última camada. E por que é importante saber os elétrons da última camada de um átomo? Porque... Uhum. Oi, Helena. Para saber quantos faltam para 8. Exatamente. Porque é na última camada que acontecem as ligações. É nessa última camada que os átomos se combinam, se separam, porque é onde os átomos têm contato. Então, vamos lá. Primeiro, Z
perdão, X com Z igual a Y. Esse Z representa o quê? Número atômico. Número atômico, que é a mesma coisa que A quantidade de prótons. quantidade de prótons. Então, descobre para mim quem é X. Sódio. Sódio. E quem é Y? Flúor. Flúor. Então, a gente vai fazer uma ligação entre sódio e flúor, ok? O sódio tem quantos elétrons na última camada? O sódio tem 1. Ele está em qual família? Ele tá na família dos metais alcalinos. É a primeira família. Então, ele tem quantos elétrons na última camada? Não ouvi, Gabriel, desculpa. 1. Um elétron na última camada. E o flúor, está em qual família? Na família dos halogênios. E ele tem quantos elétrons na última camada? 7. Uma relação entre alguém que esteja na primeira família com alguém que esteja na sétima família vai ser de qual tipo essa ligação química? Iônica. Iônica. E por que iônica? Porque liga metal com a metal. Tá, mas quimicamente falando, por quê? Porque ambos são íons. Quer dizer, ambos querem ser íons. E eles vão trocar os elétrons para se tornar íons. Sim, mas por que alguém doa e alguém recebe? Quem é que doa, quem é que recebe? Porque metal... Tirar uma camada para outra, para chegar a outra, precisa só de doação. Para completar na camada. Metal tende a perder, a metal tende a ganhar. Isso aí. Então, a resposta química é porque o sódio tem um elétron na última camada e tende a perder esse elétron para ficar estável. Enquanto o flúor tem 7 elétrons na última camada e tende a ganhar elétrons. Isso faz muito sentido quando a gente olha a afinidade eletrônica. Lembra, a afinidade eletrônica vai da esquerda para a direita, de baixo para cima. Logo, o flúor tem uma afinidade eletrônica muito grande. A afinidade eletrônica é a capacidade de receber elétrons. E o sódio tem uma afinidade eletrônica baixa, enquanto ele tem uma energia de ionização baixa também, que é essa capacidade que ele tem de perder elétrons. Ele perde esse elétron facilmente. Ok? Então, quando eu combinar sódio com flúor, quantos átomos eu vou precisar de flúor e quantos átomos eu vou precisar de sódio? Um de cada. Na fórmula química, quem fica na frente? O sódio e o flúor. O sódio ou o flúor? Sódio. Por quê? Porque cátion vem primeiro. Cátion vem primeiro, exatamente. É só você pensar que a gente vai crescer na eletronegatividade da esquerda para a direita. A gente vai fazer a mesma coisa com o átomo, com a molécula. Eu tenho NaF. Eu vou crescer da esquerda para a direita em eletronegatividade. Quem é menos eletronegativo fica na frente, quem é mais eletronegativo fica depois. Ok? Então, a gente vai ter uma fórmula XY ou YX? XY. XY? Alguém discorda? Alguém concorda? Eu concordo. Exatamente. A gente vai ter uma fórmula XY, ok? Uhum. Então, maravilha. Próxima questão. Isso aí, caramba. Alguém pode ler para mim, enquanto eu tento abrir aqui no computador? Por favor. Alguém? Eu leio. A eletronegatividade é uma propriedade periódica que auxilia na determinação do caráter iônico e ou covalente das ligações químicas. Qual das substâncias abaixo apresenta o menor caráter iônico em suas ligações? O que determina um caráter iônico? Alguém lembra? Essa eu não sei dizer. O caráter iônico, galera, isso é muito importante, porque geralmente eles perguntam muito isso em provas,
qual é o que tem maior caráter iônico, qual é o que tem menos caráter iônico, inclusive isso é de um vestibular, o elemento, perdão, a molécula que possua a maior diferença de eletronegatividade entre os compostos, entre os átomos. Então, por exemplo, quando eu tenho um átomo que é muito eletropositivo, ou seja, tem uma eletronegatividade muito baixa, ligado a outro átomo que tem uma eletronegatividade muito alta, quando eu pego o que tem muito alta e diminuo pelo que tem muito baixa, esse número tende a ser grande, não é? Ou não? Vocês entenderam? Uhum. Eu não posso escrever no quadro. Entendi. Olha aqui. Então, é por isso que quando a gente analisa a eletronegatividade, a gente precisa perceber quais são as diferenças de eletronegatividade. Quando você olha todas essas moléculas do A ao E, elas têm uma coisa em comum. O que elas têm em comum? Todas são iônicas. Todas são iônicas? Vou tirar aqui para pôr no computador. Todas são iônicas? Todas são iônicas e todas são de metais alcalinos, metais alcalinos terrosos, ou... Não, metais alcalinos ou metais alcalinos terrosos com... Não fugiu a palavra. Halogênio? Não só do halogênio, eu acho. Abre... calma, tá abrindo. Tá abrindo. Mas eu achei a resposta já. Peraí. Mas quando você diz que todas são iônicas, tá errado. Não são todas iônicas. Não é isso que elas têm em comum. Não são todas iônicas? Não. Então eu não analisei todas. A primeira, por exemplo, é uma ligação entre carbono e 4 cloros. O carbono não é característico de fazer ligações iônicas. Ele está doando os 4 elétrons que ele tem? Não, ele está compartilhando. Ele está compartilhando. Então, Covalente. a molécula já é uma molécula de ligação covalente. E existem moléculas de ligações covalentes que vão ter um caráter iônico bem acentuado. Tá abrindo. Então, a gente vai olhar agora as moléculas mais facilmente. A primeira, essa. A primeira é um cloro ligado, é um carbono ligado a 4 cloros. Vocês lembram como é que eu descubro quem fica no meio? Quem é o átomo central da molécula? O menos eletronegativo? No caso, o mais eletronegativo? O menos eletronegativo. Menos? Aqui. Menos. O que for menos eletronegativo vai ser átomo central. Teoricamente, é o que tem maior afinidade eletrônica, mas a gente sabe que a afinidade eletrônica não é muito fácil de se ver na tabela. Lembra que a gente já discutiu isso? Que é uma propriedade meio não tão periódica? Qualquer elemento que seja na molécula menos eletronegativo fica no meio, com exceção a quem? Hidrogênio? O hidrogênio. O hidrogênio sempre vai ser periférico, porque ele é um elemento que estabiliza com uma ligação. Então, como ele só pode fazer uma ligação, ele sempre vai ficar na beirada, ele sempre vai ficar na ponta. Então, tirando o hidrogênio, qualquer um outro, na teoria, pode ser átomo central. Então, quando eu olho essa molécula, vou escrever aqui no quadro, eu tenho um carbono e 4 cloros. Eles estão fazendo que tipo de ligação? Covalente. Covalente. Então, eles estão compartilhando elétrons. Mas o que alguém percebeu? Alguma semelhança entre todas essas moléculas? Todos estão ligando com cloro. Todos estão ligando com cloro. Ou seja, por que eles fizeram isso? Porque eu preciso ter uma base para saber diferenciar quem é mais eletronegativo.
Como eu faço isso? Eu preciso comparar ou o ânion, ou o ânion ou o cátion da molécula. Quando eu olho para essa molécula, todos os ânions são iguais. É cloro aqui, cloro aqui, cloro aqui, cloro aqui. Então, eu só vou ter que comparar quem? Cátion. Os cátions. Ah, professora, não sei o que é cátion, não sei o que é ânion. Cátion é quem é positivo, ou seja, quem doa os elétrons. No caso do cloro e do carbono, a gente compara como? Quem tem a eletronegatividade mais baixa, na hora da ligação, esses elétrons não vão estar exatamente no meio. Eles vão estar um pouquinho mais para o lado do cloro do que do carbono. Porque a eletronegatividade do cloro puxa para o cloro e tira do carbono esses elétrons. Então, por isso, o cátion nessa molécula é o carbono, não o cloro. Então, o que eu faço? Como está fixo o ânion, ou seja, o ânion é quem precisa ser muito eletronegativo nas ligações iônicas. E o cátion é que precisa ser pouco eletronegativo. O ânion é igual para todo mundo, então só vou comparar o cátion, ok? Ok. Comparando os cátions, eu preciso olhar entre o carbono e o potássio, se ele é mais eletronegativo ou se ele é menos eletronegativo. O potássio é menos eletronegativo que o cloro. Não, a pergunta não foi essa, desculpa. A pergunta é, o que eu preciso observar é se os cátions são menos eletronegativos ou se eles são mais eletronegativos. Desses todos aí, o menos eletronegativo seria o bário. Não é? Não entendeu, acho que eu não foi claro. Quando eu estou olhando para uma substância iônica, o cátion da molécula precisa ser pouco eletronegativo ou muito eletronegativo? Para ter menor ou maior caráter? Maior caráter. Para ter maior caráter tem que ser menos eletronegativo. Isso aí, menos eletronegativo. Então, agora eu vou avaliar a eletropositividade ou eletronegatividade, queiram vocês como quiserem. Eu acho mais fácil avaliar a eletronegatividade. Então, quando eu olho para o carbono e para o potássio, ó, carbono e potássio, quem é menos eletronegativo entre eles? O potássio. Potássio. Então, ó, o potássio está ganhando por enquanto. Entre o potássio e o magnésio. O menos é o potássio ainda. O menos é o potássio ainda. Entre o potássio e o sódio. Potássio. Entre o potássio e o bário. Bário. O bário. E aí, a gente precisa analisar agora os vetores. Ok? Ok. Então, olha só. O potássio e o bário, perdão, o potássio e o cloro, ele tem uma molécula de C doando para o cloro. Eu preciso analisar entre, por exemplo, o potássio e o cálcio. Quem é mais eletronegativo? Menos, perdão. Menos eletronegativo é o potássio. É o potássio. Entre o potássio e o bário. Perdão, entre o cálcio e o bário. Quem é menos eletronegativo? Bário. O bário. Então, olha só, quando eu for somar agora, quando eu vou fazer a conta, eu sei que são quantos cloros na molécula de potássio? De potássio é um cloro. Então, ó, vai ser 1 da eletronegatividade do cloro menos 1 da eletronegatividade
do potássio. O outro vai ser 2, porque eu tenho 2 moléculas de cloro, da eletronegatividade do bário, do cloro, menos 1 da eletronegatividade do bário. A gente já sabe que o bário é menos eletronegativo do que o cálcio. Logo, esse número aqui é menor que esse, concorda? Uhum. A eletronegatividade do cálcio é maior do que a eletronegatividade do bário. Concordam ou não? Uhum. Se fosse 1 para 1, esse aqui já ia ganhar, porque eu ia ter um número igual diminuído por um menor. O meu resultado aqui seria maior do que o de cima. Nesse caso, eu já tenho 2 moléculas de cloro. Então, eu tenho 2 coisas muito eletronegativas ali, diminuindo por uma coisa que é muito pequena. Então, realmente, a última, a letra E, é o que tem maior caráter iônico, porque eu tenho um resultado muito grande. Quando eu for diminuir esses 2 cloros com a eletronegatividade do bário, vai me dar uma eletronegatividade muito alta. Ok, gente? Alguém tem dúvida nisso? Pode falar, galera. Não. Então, vamos para o próximo. Eu coloquei aqui a tabela periódica para a gente observar a eletronegatividade rapidinho para a gente rever. Lembra? A eletronegatividade vai crescer da esquerda para a direita, de baixo para cima. A gente sabe isso. Os gases nobres não entram, porque eles já estão estáveis, então a capacidade de atração deles é pequena. A gente vai ter, nessa tabela, algumas... Como eu posso falar? Esqueci a palavra. Algumas exceções. A gente vai ter umas poucas exceções aqui, mas, no geral, tudo se comporta como a gente acredita. Tirando, por exemplo, o hidrogênio também, que tem poucos prótons, mas como tem uma camada, tem uma eletronegatividade boa. Para você ver que ele tem uma eletronegatividade maior do que a do bóron. É uma eletronegatividade bem considerada. É uma eletronegatividade igual à do fósforo, não. Do enxofre também não. Do fósforo. Uma eletronegatividade igual à do fósforo, é bem alta. Gente, não se esqueçam disso, por favor. Não é porque o hidrogênio está em cima da primeira família que ele pertence à primeira família e tem um comportamento químico igual ao da primeira família. Ele não tem. Ele não é metal e ele não faz ligação iônica, ele faz ligação covalente. E ele tem uma eletronegatividade grande, por isso que ele faz uma ligação covalente e não uma ligação iônica, ok? Não se esqueçam disso. Essa é bonitinha também. Ó, a figura abaixo representa o átomo de um elemento químico de acordo com o modelo de Bohr. Lembra do modelo de Bohr? Uhum. O que o modelo de Bohr tem de diferente dos anteriores? O modelo de Bohr adiciona camadas na eletrosfera. Sim. Qual que é o nome certo para a camada? Eletrosfera. Níveis o quê? Níveis eletrônicos. Níveis eletrônicos. Por que níveis eletrônicos? Porque cada nível desse vai ter uma energia fixa, uma energia datada. A gente chama isso de quantum na química e na física. O elétron ou ele está aqui na primeira camada, ou ele está aqui na segunda, ou ele está na terceira. No meio, entre essas camadas, não tem elétrons. Ou ele está nesse nível de energia, ou ele está nesse nível ou nesse nível. Caso eu excite os elétrons, se, por exemplo, esse elétron aqui pule para essa camada, para esse nível energético, quando ele voltar, ele vai voltar emitindo o quê? Fóton, que a gente vai ver de qual forma.
Não sei. Luz. Ele vai me emitir uma luz de alguma cor, em alguma taxa do espectro de luz. Não se esqueçam do modelo de Bohr, revisem, tá? Que é importante também. Eu entendi você falar fórmula. Não, faz foto. Não, Então, você vamos lá. falou, a gente vem em qual forma? Eu entendi fórmula. Ah, tá. A forma, foi forma. Aí ele continua. Então, ele nos deu esse modelo aqui de Bohr. O que tem aqui no meio, vamos lembrar, é prótons e nêutrons. E em volta, a eletrosfera com os elétrons ali se movimentando. E aí ele continua. Para adquirir estabilidade, um átomo do elemento representado pela figura deverá efetuar ligação química com um único átomo do elemento cujo símbolo é. Qual desses elementos químicos aqui esse átomo precisa se ligar? Que tipo de ligação é essa? E depois eu faço mais perguntas. Qual que é a primeira coisa que eu preciso olhar no átomo? Em ligação química. O que importa em ligação química? Última camada. Última camada. O que é da última camada? Quantos elétrons tem na última camada? Quantos elétrons tem na última camada desse átomo? 2. 2. Eu tenho um aqui e um aqui, ok? Então, eu já sei qual família é esse elétron. De que família é esse átomo? Perdão? Alcalino terroso. Alcalino terroso. Ele precisa fazer qual tipo de ligação para ficar estável? Iônica. Iônica. Ele precisa doar 2 elétrons. Entre esses átomos, qual deles recebe 2 elétrons? Porque a questão falou que ele só pode se ligar a um único átomo. Só a um único átomo. Ou seja, ele só pode ter um átomo com que ele vai se ligar. Ele precisa de alguém que receba 2 elétrons para ficar estável. Entre esses, quem recebe 2 elétrons? Enxofre. Enxofre. O enxofre. O enxofre está em qual família e qual período? Período 3. Família dos calcogênios. Família dos calcogênicos. Então, o enxofre tem quantos elétrons na última camada? Tem 6. 6 elétrons na última camada. Então, se ele recebe esses 2 elétrons desse átomo, ele fica estável e o outro átomo vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, depois que perder essa camada. E ele também vai estar estável. Então, a gente já achou. Letra D, enxofre. Alguém não entendeu essa questão? Então, vamos para a próxima. Essa agora. Essa é uma teórica, muito boazinha também. Então, vamos lá. Dentre as alternativas a seguir, assinale a que tem a afirmação incorreta. A afirmação que está errada, tá? Letra A. Ligação covalente é aquela que se dá pelo compartilhamento de elétrons entre 2 átomos. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeira? Entre 2 átomos. É entre 2 átomos? Uhum. Sim ou não, gente? Sim. Sim, sempre entre 2 átomos. Não confundam. Uma molécula pode ter mais átomos do que 2, do que 3, do que 4. Vocês vão ver que tem moléculas que têm dezenas de átomos diferentes em uma molécula só. Mas a ligação química sempre vai se dar entre os 2 átomos. Um compartilhando com o outro doando para alguém. Então, realmente, a ligação covalente é uma ligação que se dá entre compartilhar elétrons entre 2 átomos. A alternativa A está certa. A B. O composto covalente HCl, que é o ácido clorídrico, é polar
devido à diferença de eletronegatividade existente entre os átomos de hidrogênio e oxigênio. Primeira coisa, HCl. Qual tipo de ligação a gente tem aí? É covalente. Covalente. Então, eu tenho o hidrogênio e o cloro compartilhando um elétron, ok? Perdão, 2 elétrons. Quando eu olho para essa molécula, vocês lembram como é que eu vejo polaridade? Existe alguém que é mais eletronegativo do que nessa molécula? Qual dos dois é mais eletronegativo? Cloro. O cloro. Então, na verdade, os elétrons não estão no meio entre eles. Os elétrons estão um pouquinho mais próximos do cloro. Como eles estão um pouquinho mais próximos do cloro, o cloro vai ficar com uma carga negativa, porque lembra, o elétron tem carga negativa, e o hidrogênio vai ficar com uma carga positiva. Vocês vão ver depois que os ácidos diarrênios, que é um tipo específico de classificação para os ácidos, são elementos que liberam H+. Se liberar H+ em água, é ácido. Se não liberar, não é ácido. Para arrênios, obviamente, dentro do conceito de arrênios. Mas, enfim, quando eu olho para essa molécula, que tem um lado que os elétrons ficam mais próximos, que tem uma carga negativa, e um lado que os elétrons ficam mais distantes, que tem uma carga positiva, essa molécula é polar ou apolar? Polar. Não entendi, Gabriel. Polar. Polar. Alguém discorda do Gabriel ou concorda? Concordo. Realmente, é uma molécula polar. Ela possui polos. Apolar é quando ela não possui polos. Por exemplo, se fosse hidrogênio ligado a hidrogênio, gás de hidrogênio. Existe alguém nessa molécula que puxe mais os elétrons? Não. 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 Logo, não tem polos, não tem quem ganha a briga. Isso é uma molécula apolar, não possui polos. Isso, o HCl é uma molécula polar. Então, a alternativa B está certa. Letra C. Os compostos formados, o composto, perdão, formado entre o metal alcalino e um halogênio é covalente. Falso. Por quê? Falso. Porque metal alcalino e ametal, que no caso é a família dos halogênios, dá sempre uma ligação iônica. Muito bem, porque os metais vão ter caráteres de doar elétrons e os halogênios têm caráter de receber elétrons. Então, se a gente liga esses dois, eles vão fazer o tipo de ligação iônica, que é uma ligação muito forte. Letra D. Então, ó, a letra C, por enquanto, está errada. Tá? Ela é incorreta. Por enquanto, é ela a nossa resposta. Letra D. A substância de fórmula Br2 é apolar. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Por quê? Porque são dois átomos iguais, então eles têm a mesma eletronegatividade. Muito bem, isso aí. Como são átomos iguais, a negatividade é a mesma, ninguém ganha briga para puxar os elétrons para mais perto. Letra E. A substância de fórmula Ki2 é iônica. Calma aí. Por quê? Porque cálcio e iodo cálcio é metal e iodo é ametal. Muito bem. Cálcio tem caráter para doar elétron e iodo vai ter o caráter para receber elétron. Maravilha. Então, nossa resposta é a letra C. Os compostos formados por metais e ametais, o halogênio no caso, não formam uma ligação covalente, eles vão formar uma ligação iônica. Maravilha? Uhum. Então, galera, vou agora mudar o slide para a gente acabar uma outra parte. Esse aqui. Eu sempre me confundo, tô achando que estou no computador, estou no celular.
Pronto, agora eu vou pôr aqui. Eletronegatividade. Essa aqui. Não. Essa. Vou fazer essa. Vocês estão vendo? Uhum. Sim. Então vamos lá. Ó. Essa é a nossa última, porque a gente tem que acabar um pouquinho mais cedo por causa para vocês se prepararem para a palestra, tá? Então vamos lá. Ó. Uhum. Cloro. Desculpa, Gabriel, pode falar. Não, eu tava concordando. Então, ó, o cloro é mais eletronegativo que o bromo. Sendo assim, moléculas desse elemento podem ser representadas por... Quando eu pegar cloro e bromo, como que vai ser essa ligação? ClBr. ClBr. É uma ligação covalente ou iônica? É covalente. Covalente. Essa ligação covalente, a ligação... Eu não estou falando... Não, a ligação entre cloro e bromo é uma ligação polar ou apolar? Lembra da diferença da molécula para a ligação? Uhum. É A polar. ligação entre cloro e bromo é polar ou apolar? Polar. Polar. E a molécula? A molécula é apolar. A molécula é apolar? Sim. Por quê? Porque ambas puxam para o mesmo lado. Porque Mas a vai gente ficar... tem cloro e bromo. Olha, se eu tenho cloro e bromo ligando, ó, vou desenhar aqui no quadro. Se eu ligar cloro e bromo, quantos elétrons tem o cloro na última camada? Tem 7. E o bromo? 7. 7. Também. Eles são da mesma família. O que vai acontecer aqui vai ser um compartilhamento de elétrons. Eles vão compartilhar um elétron cada e vão alcançar o octeto. Esse tipo de ligação se chama ligação o quê? Covalente. Covalente. Até aí, ok. Quando eu olho para o cloro e para o bromo, alguém ganha a briga? Alguém é mais eletronegativo? Cloro é um pouquinho mais. O cloro é um pouquinho mais. Então, o cloro vai puxar os elétrons um pouquinho mais para perto dele. Um pouquinho mais. Então, a ligação química é uma ligação covalente polar ou uma ligação covalente apolar? Polar. Polar. A ligação é uma ligação covalente polar. Quando eu olho para a molécula, essa molécula é uma molécula polar ou apolar? Polar também. Por quê? Porque o cloro está puxando a nuvem de elétrons para ele. Sim, porque ó, eu vou ter uma parte que vai ter um sigma negativo, que é onde os elétrons estão mais próximos, e uma sigma positivo, onde os elétrons estão mais distantes. Nessa região onde os elétrons estão mais distantes, vai ficar positivo, porque os elétrons são mais distantes, então está deficiente de elétrons, e essa é negativa. A molécula é uma molécula do tipo polar, porque o vetor tem um vetor resultante. Aqui a gente não tem vários vetores se anulando. Eu só tenho um vetor em direção ao cloro.
Então, a minha eletronegatividade vai estar mais densa na região do cloro do que do bromo, ok? Uhum. Vamos ver se tem mais alguma legal aqui pra gente fazer. Esse aqui não. Essa daqui, vamos fazer essa rapidinho? Dá tempo? Dá, 5 minutinhos. 5 minutos. Essa daqui, rapidinho. Quando a gente une... A gente já fez essa? Não. Então, ó, quando a gente une cloro, hidrogênio e carbono, quem vai ser o átomo central? O cloro... Não, carbono. Por quê? Porque ele é menos eletronegativo. Ele é menos eletronegativo. Então, ó, eu vou ter um carbono ligado a 3 hidrogênios e a um cloro. Quem ganha a briga? O carbono ou o hidrogênio? O carbono. O carbono. Aí as outras duas ligações entre carbono e hidrogênio, o carbono também ganha. Quando eu olho entre carbono e cloro, quem ganha a briga? Cloro. Cloro. Então, olha só. Quando eu olho essa molécula, eu vou ter dois vetores opostos se anulando, porque esse vetor aqui se anula a esse, mais dois vetores somando, porque o vetor em direção ao hidrogênio e carbono está indo para baixo. O vetor em direção ao carbono e o cloro também está indo para baixo. Então, eu vou ter um vetorzão em direção ao cloro. Essa molécula é uma molécula polar ou apolar? Polar. Polar, porque ela tem um vetor resultante. E as ligações químicas delas são polar ou apolares? Polares também. Oi? Polares também. Polares também. Porque há alguém que ganha essa briga, ok? Ok. Vamos olhar para outra molécula agora. Eu tenho uma molécula de novo, só que agora com 3 cloros e um hidrogênio. Então, o carbono vai ficar no meio, porque é menos eletronegativo. Eu vou ter 3 cloros e um hidrogênio. Essas ligações são ligações de qual tipo? Covalentes ou iônicas? Covalentes. Covalentes, ok? Então, vai ser a mesma coisa nesse caso. Quando eu olho para o cloro e para o carbono, quem ganha é o cloro. Então, ó, esse ganha, esse também ganha do carbono, esse também ganha. Quando eu olho para o carbono e para o hidrogênio, quem ganha é o carbono. Estão vendo aqui? Ó, vou pôr asterisco, tá? Para ajudar. Tá vendo que o cloro, perdão, 2 asteriscos, e o cloro, 3 asteriscos, estão tendo vetores em direções opostas? Setas em direções opostas? Esse está vindo para a esquerda e esse está vindo para a direita. Logo, esses vetores vão fazer o quê? Eles vão se anular. E o que eu vou ter é um somatório entre esses outros dois vetores em direção ao cloro 1. Então, eu vou ter uma densidade eletrônica nessa região negativa. As ligações químicas são ligações covalentes polares ou apolares? Polares? Polares. E a molécula? Molécula também. Também é polar. Então, ainda não é essa. Quando eu olho agora para o Cl2, eu tenho 2 cloros ligados. Essa ligação é uma ligação química polar ou apolar? Apolar. Não ouvi, desculpa. Apolar. Apolar. É uma ligação química covalente apolar. E a molécula? Também. Também é apolar. Então, ainda não é essa. Porque ele quer alguém que tenha ligação química ligação química polar, mas a molécula seja apolar. Então, quando eu olho para o carbono ligado a 4 cloros, a gente já sabe que entre carbono e cloro, quem ganha a briga é o cloro. Concordo? Uhum. Então, ó, vou marcar 1 asterisco, 2 asteriscos, 3 asteriscos, 4 asteriscos. Quando eu olho para essa molécula, as ligações químicas são de qual tipo? São covalentes. Covalentes apolares ou polares?
Polares. Polares. Quando eu olho para as ligações, são polares. Mas está vendo que entre o cloro 1 e o cloro 3 existem vetores opostos? Um está indo para a direita, outro para a esquerda? Uhum. Esses vetores se anulam, porque eles estão indo em sentidos opostos. Quando eu olho para o cloro 2 asterísticos, e para o cloro 4 asterísticos, os vetores também estão indo em sentido oposto. Tem um indo para cima e um indo para baixo. Esses vetores também vão se anular. Quando eu olho para a molécula, essa molécula é uma molécula polar ou apolar? Molécula apolar. E as ligações químicas? Polares. Polares. Então, olha só. A molécula possui ligações polares, mas a molécula inteira é apolar. Então, a resposta certa é a letra D. Ela é uma molécula apolar que possui ligações polares. Ok? Ok. Então, gente, por hoje é só. Já passei 1 minuto do meu Jéssica, tempo, tá? Fala. antes de você, só me responde uma coisa. Durante a prova vai ter uma tabela para consultar, porque a maioria dessas questões eu só conseguiria fazer com tabela. Sim, geralmente ou tem tabela no fundo ou ele realmente vai te dar os dados, Ok. tá? Mas assim, tabela periódica não é uma coisa que se decore mesmo. Eu também não sei de cor, não conheço ninguém que saiba. A gente usa como auxiliar mesmo, tá? Ok. Gente, não esqueçam da palestra que vai ter agora, participem. Até semana que vem, ó. Beijo. Semana que vem a gente começa em forças intermoleculares.